Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, meu nome é Alexandre, estou como representante da Secretaria de Educação. Hoje eu faço parte da Coordenação de Educação Especial, estou como coordenador. Que ouvindo o discurso aqui, quero agradecer de estar aqui hoje, principalmente a Regina Bahia, né, Gonçala. E eu não vi aqui a Andréia, né, tá ali atrás. Andréia, daqui a pouco eu vou te conhecer pessoalmente. Enfim, estar aqui hoje para mim é um prazer dizer que nós, como Secretaria de Educação, precisamos estar perto de vocês. Mas eu fiquei aqui sentado olhando a doutora falar, minha amiga Marleide, e vi como os assuntos, embora sejam em áreas diferentes, eles se coadunam, né? A gente está falando de LDI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que faz 15 anos esse ano, ela é de 2015. Então ela faz 10 anos agora esse ano, certo? E lá nós temos o capítulo 4, que versa sobre a educação. E sempre que eu vou na escola, eu pergunto aos professores, aos pais e às mães, se eles já leram o capítulo 4 da Lei Brasileira de Inclusão. E aí as pessoas dizem a mim que não, né? E eu fico triste, porque aí coaduna o que a doutora estava dizendo, a falta de informação. Faz com que a gente confunda as coisas e que a gente misture e que a gente acabe fragilizando a pauta e a luta da pessoa com deficiência. Só foi para dar a introdução, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto não retinto, cabelos pretos, olhos castanhos claros, grande, boca grande, nariz grande, tenho 1,69 m, sempre trago um sorriso no rosto, estou usando uma camisa manga longa branca, social a camisa, né? Uma calça bege e um sapato cano baixo azul. Bom, gente, falando um pouquinho sobre o que é a educação na perspectiva inclusiva. A educação especial, ela não é especial porque as pessoas são especiais, mas sim por causa da sua transversalidade e também da sua especificidade. Entende? Então a gente tem a educação especial, mas a gente tem um público de quem é o direito a ter esse atendimento exclusivo para que possa acessar as barreiras que tem em relação ao que podem aprender. Né? Hoje o meu maior desafio na rede é inclusive fazer os pais entenderem sobre essa autonomia que os estudantes precisam ter e da própria escola compreender qual é o lugar desse sujeito em relação ao direito que a gente garantiu lá em 88, onde nós dissemos que educação é direito de todos e todas. E aí não fizemos distinção de quem são essas pessoas. E aí hoje eu me deparo com dois lemas. Primeiro, o professor que diz que não está preparado para receber esses estudantes. E aí eu compreendo porque é uma falha social. Muitos desses nossos professores passaram pela universidade e no componente curricular deles não tinham nem a educação especial como componente curricular. Então eles negam não saber trabalhar com essas pessoas. Aí, segundo discurso, eles me dizem: Alexandre, eu não sei trabalhar, tenho dificuldade. E eu digo sempre para os professores: eu compreendo a sua fala, mas eu me coloco no lugar de uma mãe que fica grávida e de repente seu filho nasce. E ela recebe o diagnóstico que o filho é uma pessoa com deficiência. E ela também precisa aprender no processo. E eu tenho uma fala muito interessante de um amigo chamado Matheus, que é uma pessoa com deficiência, que trabalha lá na SUDEF, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E ele me disse uma coisa um dia que é muito interessante: me ajude a te ajudar. Estar com o movimento social, conviver com a pessoa com deficiência, é pedir que a gente se ajude. A deficiência não é o problema das pessoas com deficiência, é nossa, de se negar. E uma das maiores barreiras que eu tenho hoje é a barreira atitudinal. É quando a pessoa, ou ela tem ação para que aquela criança não se desenvolva no espaço escolar, nega esse direito à educação, mesmo que seja indiretamente, ou ela não faça nada para que aquela criança seja inclusa. Isso é barreira. E as crianças são o tempo todo, e os adolescentes, violentados dentro das escolas, porque a escola não é diferente da sociedade aqui fora. A escola é um espaço muito excludente que a gente precisa trabalhar e trabalhar incansavelmente para que seja um espaço para que ela possa reverberar, inclusive, na sociedade. Porque se a escola não consegue abraçar esse sujeito de direito, né, e trazer humanização para compreender as nuances que atravessam uma pessoa com deficiência,
jamais a sociedade vai compreender. Veja, o reflexo do mundo do trabalho, eu gosto de chamar do mundo do trabalho, porque quando fala mercado, é essa prateleira do capitalismo, né, que aí dá os piores empregos para as pessoas com deficiência, para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, e a gente chama de mercado mesmo, isso é o mercado. O RH fazendo a seleção das pessoas. Aqui é quem pode estar, aqui é quem não pode estar. E o mundo do trabalho não. O mundo do trabalho ele vai olhar para as empresas se adaptarem às pessoas que ali vão trabalhar. É uma visão diferente, entende? E eu tenho trabalhado constantemente para que as nossas escolas do Estado elas sejam escolas melhores. É fácil, Alexandre? Não, porque é uma mudança e uma reconstrução do papel que a gente tem em relação à visão com a pessoa com deficiência e sociedade. Eu estudei a minha vida toda e não convivi com nenhuma pessoa com deficiência enquanto estava no processo de escolarização. Né? Eu só vim lidar com pessoas com deficiência depois que eu terminei a faculdade e entrei na escola e me deparei com o primeiro aluno, uma aluna chamada Noemi. Né? E era uma aluna que era extremamente difícil de lidar. E em uma conversa com ela, com 7 anos de idade, que ela era verbal, eu perguntei a ela, Noemi, sentei no chão do pátio, fiquei com ela. E eu disse, por que ela não queria ficar na sala comigo? Eu era jovem, eu sou jovem, viu, gente? Eu tenho 39 anos, mas era mais jovem ainda. Ela me disse assim, eu não gosto de ficar lá não tem nada para mim. E eu fui para casa com aquilo na cabeça. E não tinha nada mesmo. Primeiro, porque eu nunca liguei para a Noemi ficar lá no canto sozinha. Porque para mim eu não sabia lidar com ela, não era problema meu, mas era. Porque eu escolhi ser professor. E quando eu escolhi ser professor, eu não podia fazer distinção de pessoas. E eu fui para casa pensando, quanto eu violentava a Noemi. E ela ia todos os dias, mas ela não queria ficar ali, porque eu nunca tinha feito atividade para ela. Eu nunca tinha adaptado o currículo para que Noemi pudesse participar. E com isso, a turma também rejeitava a Noemi. Porque eu era o adulto ali dentro e eu não fazia nada para inseri-la. Então os meninos reproduziam, mesmo de forma indireta, essa exclusão. Então hoje, o meu maior desafio no Estado é fazer com que nossas escolas não sejam inclusivas, não. Que elas respeitem e entendam que a pessoa com deficiência precisa estar ali. E ali é o lugar que elas devem estar. Porque quando eu falo de inclusão, eu estou falando de uma pauta muito diversa. Eu estou falando de indígenas, quilombola, estou falando de LGBTQIA+, estou falando de negros, brancos. Isso é inclusão. Estou falando de pessoas com deficiência, mas quando eu falo do direito da pessoa com deficiência, é um recorte. A LBI, ela diz muito claramente quem tem direito à educação especializada, né? São pessoas com deficiência. Na LBI ainda está transtorno global do desenvolvimento, mas hoje o MEC já fala que autismo, e a medicina já chama autismo como desenvolvimento global, né? E altas habilidades de superdotação. E aí inclui as pessoas cegas, né? Dentro das nossas unidades. Então, qual é o meu desafio? Primeiro, é reeducar a Secretaria de Educação para entender quais são as nuances que atravessam o processo de inclusão de uma pessoa com deficiência. Não é o mesmo. Segundo, esse processo é feito intersetorialmente dentro da própria Secretaria. Então agora a gente está lançando uma formação com 1.000 vagas, que a gente acabou de fazer, vai sair agora, acho que dia 22, a gente já consegue publicar essas formações. Eu pedi uma quantidade de vagas para que cada técnico da Secretaria faça a formação. Por que eles precisam fazer? Porque todos ali trabalham com educação. Eu sou da parte pedagógica, mas o RH contrata pessoas para trabalhar com pessoas com deficiência. Então eles precisam saber o que são os profissionais de apoio. O pessoal do financeiro libera dinheiro para escolas. Ele precisa saber que quando eu peço um recurso para comprar uma máquina Braille, esse processo precisa ser mais rápido. Porque a pessoa que não tem uma máquina Braille na escola e seja cega, ela não vai conseguir ter a qualidade do percurso formativo como deveria. Então eu preciso que a secretaria toda, e a secretária que está atualmente, que é a professora também, professora Valdena, antes de ser secretária, ela é professora, e isso é muito legal para a gente. E minha superintendente, Elaine, ela tem feito esse movimento e deixado eu fazer essa construção dentro da própria secretaria.
E aí eu preciso sair da secretaria, vir para esses espaços, para conhecer a realidade de cada um dos nossos estudantes. Então eu não pergunto à escola como é que o nosso estudante está. Eu pergunto ao nosso estudante como é que ele está dentro da escola. Se ele pode falar comigo, jamais eu falo com a mãe ou com o pai. Porque nada melhor para saber sobre a pessoa com deficiência do que ela mesma. Então eu tenho empoderado a rede a perguntar aos alunos, principalmente que no nosso caso é ensino médio, como é que eles estão, como seria essa escola melhor para eles, né? E aí a gente tem trazido essa formação, mas não só isso. A gente conseguiu liberar um recurso agora para todas as escolas, chegou a 3 milhões e 800 mil, né, que é um recurso que está chegando nas escolas, para dar suporte à implementação de sala de recurso. A sala de recurso, para quem não sabe mais ou menos o que seja, é um espaço onde acontece o atendimento educacional especializado, né, que ele é no contraturno. Tenho tentado fazer com que a rede entenda que eu não posso tirar o aluno de sala de aula para fazer esse atendimento. Esse atendimento é um suporte, está garantido inclusive na LBI, mas nós temos a Resolução 4 de 2009, temos a Lei 7.611, que fala sobre esse direito e o suporte ao percurso formativo desse estudante, e o atendimento educacional especializado, esse direito para que ele tenha mais uma possibilidade de ter equidade dentro do processo de escolarização. Então, eu tenho feito a expansão da sala de recursos. Todas as escolas precisam fechar o ano, ainda esse ano, com sala de recurso. Alexandre, vai atender esses alunos muito bem? Não posso garantir. Mas quando eu boto um professor para fazer esse atendimento, abro uma sala, eu começo um processo. Eu faço com que a escola se incomode, se balance. Porque se meu estudante estiver quietinho lá no canto e o professor e a escola não estiver incomodada com ele, para mim tem um problema. Eu gosto que a escola venha para mim e diga: Alexandre, meu aluno está me dando problema, porque o aluno está começando a existir naquele espaço. Porque se tem um problema, a gente precisa achar uma solução para resolver. E esse é meu lema, né? Então a gente tem feito esse movimento, assim como tem startado um processo para fazer a aquisição das impressoras Braille para os nossos estudantes. A gente também tem expandido os centros de apoio pedagógico especializado, né? Mas a gente tem expandido e dado entendimento do que é esse serviço, né? Nós somos educação e eu não posso custear nada que seja de saúde. Isso é interessante que vocês entendam, porque às vezes os pais me procuram me pedindo ajuda psicológica, me pedindo psiquiatra. Eu gostaria muito de ajudar, mas o dinheiro da educação, eu tenho um critério para usar ele. Ele tem que ser para a educação. O que é da saúde, não é nosso. Inclusive a NBI faz essa divisão muito forte. No capítulo 4 ela diz tudo o que é da educação, e os outros capítulos vai falar sobre saúde, reabilitação, transporte, moradia e diversas outras coisas. Então a gente precisa também, na hora de saber cobrar também posicionalmente, certo? Uma coisa que a gente vai fazer que é interessante, Gonçalo, e a Retina Brasil, que está aqui, Ângela, é que a gente está fazendo um credenciamento. Isso é um trabalho de ajuda social, porque a gente entende que como governo a gente não consegue atacar todas as esferas e a gente pensa de forma macro. Mas vocês estão aqui, dentro do território, sabem a necessidade de vocês. Então a gente vai abrir um credenciamento que é via Miroski. O Miroski é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, onde a gente vai pedir que essas instituições façam um credenciamento com a gente, apresente um plano de trabalho, diga quanto precisam e a gente vai repassar o recurso. Obviamente que tem os critérios. Eu não posso repassar o recurso para que vocês contratem médico. Tudo que vocês falarem sobre curso de formação, que esteja ligado à educação, a gente pode custear, certo? Esse é um dos nossos pilares. Outros detalhes que a gente tem feito são a expansão da política de interiorização, da política de educação para pessoas com deficiência nos territórios. Eu comecei para Bonfim, foi o primeiro encontro territorial de educação especial, e a gente chama isso, na perspectiva inclusiva, a gente quer incluir as pessoas com deficiência. Começou em Bonfim, mas eu vou passar pelos 27 territórios. Aqui a gente deve chegar em junho, né? Nós temos 27 núcleos territoriais, que são os 27 núcleos de educação,
E a gente está fazendo formação com nossa rede em todos os locais. Assim como a gente tem fortalecido também a política, eu gostaria que alguns professores meus que estão aqui se levantassem, porque sem eles a gente não consegue fazer, também atuar e lidar com a inclusão, para incluir a pessoa com deficiência dentro de uma escola onde o sistema bota 40 pessoas na sala de aula, não é fácil para o professor. Vocês têm um privilégio aqui de ter, pode levantar, meu diretor, Fabrício. Eu gostaria que vocês dissessem o nome de vocês. Marta. Analice. Robson. Gente, eu tenho muito orgulho do CAP, principalmente porque eles têm uma visão diferente do que é a educação. Obviamente que a gente tem problemas na rede e tudo, mas o CAP, eles chegam onde a gente não consegue chegar. Os professores do CAP são aquele olhar que onde o CAP está instalado, eu tenho menos problemas com a inclusão. As escolas estão mais preparadas, embora ainda precise se preparar mais. Aqui em Feira vocês têm 2 CAPs, o de Feira de Santana, certo? E o Jonathan Teles. Então o que acontece? Lá não é um centro de reabilitação, a gente precisa entender isso. Né? Lá é um centro de atendimento educacional especializado. Então, meus professores são formados, têm muita estrutura, e eles também podem ajudar as escolas que vocês necessitem, visitando para dar formação a esses profissionais que precisem da ajuda. Então, peça ajuda aos professores do CAP, eles sabem como fazer, eles sabem melhor do que eu que ando essa Bahia toda, porque eles conhecem de vocês, né? É muito desafiador o que a gente tem pela frente. A gente também está reformulando a diretriz da educação especial, né? A gente chamou as universidades, o movimento social. Esse curso que eu falei a vocês de 1000 vagas, que a gente vai lançar agora no primeiro semestre, que é de formação para a rede estadual de educação, quem construiu foi nossos professores do CAP, e eu fico muito orgulhoso, porque eu fui atrás de várias universidades, e a gente não conseguiu. Depois eu pensei, meus professores sabem fazer. E quando eu chamei, tem uma professora aqui de Feira fazendo parte do processo, que é a Ana Lúcia, lá do Jonathan Teles. A gente fez um convite para todos. Obviamente, nem todos os professores puderam participar, mas os diretores foram indicando. E é muito interessante a gente saber que tem essa potência. Vocês são fiscalizadores das escolas que nós temos aqui. Eu estou extremamente aberto a qualquer diálogo, por isso estar aqui hoje. Para mim é uma pauta extremamente importante. A gente compreende a educação e o atendimento educacional para as pessoas com deficiência visual, né, com baixa visão. Ela é uma educação diferenciada, inclusive o atendimento educacional dessas pessoas tem uma outra perspectiva, né? Eu tenho colegas que são cegos e moram sozinhos, têm autonomia, mas a escola precisa estar preparada para que esse sujeito tenha autonomia naquele espaço. Então a gente fala de orientação e mobilidade, técnicas de soroban, reglete. Então, enfim, e o atendimento para essas pessoas são outros. Sabemos que tem muitos entraves, mas que a gente tem como Secretaria de Educação, e eu como coordenador, para mim é uma pauta, ela citou aqui mais cedo, a gente entrou para almoçar e todo mundo saiu, né? Mas eu fiz o bilhete e me identifiquei com uma pessoa que usa cadeira de rodas, para deixar um recado para o gerente. Porque não preciso ser uma pessoa com cadeira de roda para entender que eu conheço o Sidney e conheço o Zig e saberia que eles poderiam se servir tranquilamente se o buffet estivesse no lugar correto. Então eu tenho que me importar, eu tenho que me incomodar. Todas as vezes que eu me silenciar e que eu chegar no espaço desse, o professor meu esteja sofrendo e que um aluno meu também esteja sofrendo, e eu sair daqui como se nada tivesse acontecido, eu saio da educação especial. Porque esse é o dia que eu preciso abandonar esse barco, porque eu não consegui ter empatia. E a inclusão, ela é esse movimento que empurra para entender as nuances que atravessa a possibilidade desse sujeito galgar o mundo do trabalho. Né? Então, veja, eu recebo uma pessoa lá para estar na minha equipe e ela só foi usada para tirar xerox. Né? E eu tenho dito para ela, João, você vai passar e-mail. Mas eu não sei passar e-mail. Eu falei, você não sabia, você agora vai saber. Não, eu não sei escrever. Eu falei, vou te mandar um áudio. E agora tem um recurso no WhatsApp que você pode clicar lá e transcrever.
e você vai escrever tudo que está ali. E depois a gente senta para corrigir. Por que eu preciso fazer isso com ele? Senão será mais um lugar que ele passou e que depois que passar o tempo dele no trabalho, vão dispensar ele e ele não vai servir para o mundo capitalista. E eu preciso entender que quando eu emprego uma pessoa também, uma pessoa com deficiência, além de garantir a acessibilidade naquele espaço, eu preciso educar aquela pessoa para estar naquele espaço, para que ela saia preparada. Porque o que a escola faz muitas vezes é simplesmente ter esse sujeito no espaço, e esse sujeito passa a vida toda, chega para a gente no estado, com 9 anos de percurso formativo e não sabe ler, não sabe escrever. Alexandre? Estou acabando já. E aí a escola ainda faz isso com esses sujeitos. E isso para mim é uma violência, e a escola tem um jeito muito sutil de matar a gente. Ela vai matando a gente aos poucos, né? Até a gente sair dela e o mundo dizer, não tem espaço aqui para você, porque você não aprendeu como se fosse uma escolha. Então, meu lema hoje é, não podemos ter nenhum estudante que saia pelo menos da rede estadual sem saber escrever o nome. E quando ele não souber e alcançar os conteúdos ou a aprendizagem necessária para ele se desenvolver, ele pode continuar no percurso formativo até que se esgote essa possibilidade de aprendizagem, porque o meu lema é aprendizagem ao longo da vida. Então a gente precisa garantir que esse sujeito possa aprender. Gente, muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui.